Mauro César, a gente estava até comentando, né, o nível dos adversários, só que ontem o Piperno trouxe um dado interessante aqui no Canelada. Ele disse, o time do Petroleiro é fraco? Sim, é fraco. Só que o Palmeiras jogou na altitude e venceu. Inclusive é outro recorde do Palmeiras. É a maior vitória de um brasileiro na altitude, na Libertadores. Esse 5-0 em cima do Petroleiro. E o Piperno lembrou, Mauro, que o Corinthians enfrentou o Always Ready, perdeu lá na Bolívia, e os dois têm a mesma pontuação no campeonato boliviano. Então também não é, os adversários do Palmeiras são muito mais fracos. Eu acho que é o Palmeiras que está fazendo também uma excelente campanha, né, Mauro? Eu acho que são as duas coisas. O Palmeiras faz uma ótima campanha, o Palmeiras está aproveitando e está passando o rodo em times pífios que passam pelo seu caminho, mas os times são muito ruins e o Petroleiro é muito pior que o Always Ready. A pontuação do campeonato acho que é uma forma um pouco superficial de nós analisarmos. Tem que ver o jogo. O Always Ready é um time melhor. É só ver o que foi contra o Corinthians, o que foi contra o Deportivo Cali, que ainda foi buscar empate, ganhou no ano passado do Internacional, não perdeu para o Inter no Sul. Eu acho que o time do Petroleiro é um dos times mais horríveis que eu já vi na Libertadores. É muito ruim. Ô, Valdo, eu tinha acabado de jogar um racha, era pior do que meu racha. Não, é muito ruim. De ter esse jogo, eu falei pros caras, dá pra jogar contra. É muito ruim. Então acho que assim, a gente tem que elogiar o Palmeiras pelo comportamento. É o que eu sempre digo, pega um time fraco, tem duas maneiras de você ganhar um time fraco. Você ganha ali burocraticamente, ou até sofrendo, ou você ganha passando o trator, fazendo aquilo que o torcedor espera, que é meter o gol. Faz 5, 6, 7, 8, quantos forem possíveis. Mas o time é fraco, a chave do Palmeiras de fato é muito ruim. O Emelec tem um dos piores times que esse clube já colocou na Libertadores nos últimos anos. Já teve times melhores o Emelec. A chave é fraca e o Palmeiras está tirando proveito disso, está fazendo goleadas. Não é tirar o mérito, acho que é contextualizar. Inclusive é um campeão boliviano super circunstancial. Foi um campeonato meio maluco, que o Petroleiro, que é um time da segunda divisão da Bolívia, foi para a primeira divisão, fez uma campanha até surpreendente, chegou na última rodada, dependia de uma combinação de resultados, tudo deu certo, de repente caiu no colo, o time foi campeão. Aí na outra temporada, já com algumas mudanças, saíram alguns jogadores, mudou, o time está mais fraco e é uma presa muito fácil. Eu acho que não dá para comparar, por exemplo, com o grupo do Atlético. O Tolima é melhor, o América Mineiro é muito melhor também. Del Valle, né? O Del Valle é melhor. O Atlético tem uma chave que é acessível para o Galo. Ontem venceu, mas é uma chave mais difícil. A chave do Flamengo é difícil? Não é difícil, mas também não é tão galinha morta assim. A chave do Palmeiras é uma molezinha. Uma molezinha. Eu acho que elogiar o Palmeiras a gente pode elogiar e deve elogiar. E está fazendo exatamente aquilo que eu acho que um time tem que fazer. 4, 5, 6, é fraco, azar seu, vai tomar gol, vou fazer vou alcançar recordes aqui, vou fazer tudo que eu puder. Perfeito, mas que os times são fracos. E o Petroleiro já tomou 13 gols. Desses 20, 13 foram num time só, que é um time muito, muito ruim. E isso não é culpa do Palmeiras, isso é culpa da Conmebol, que exagera na quantidade de vagas para essa competição. Isso também acontece na Europa, tá? Sem complexos aqui de inferioridade. A Champions League tem times ridículos também. Aliás, desde que o senhor Platini começou a colocar alguns timecos lá por uma questão política, que ele criou na época lá, tal do caminho lá para dos campeões, né? Para as equipes, o time da Bulgária nunca conseguia classificar. Aí você cria um atalho, o campeão desses países mais fraquinhos vai ter vaga. E o terceiro ou quarto de liga mais forte, que era muito melhor do que o campeão desses países, tinha que se matar. Teve um ano que me lembro, logo que você começou, teve um ano que o Getafe fez uma campanha forte, jogou contra o Everton na Inglaterra. Aí o Getafe eliminou o Everton. Então era o quarto de um país, o quarto do outro, ligas fortes, um matava o outro e o caminho ficava aberto para um time do leste do leste europeu, tipo, sei lá, da Hungria, o futebol da decadente, da Romênia, de antigas repúblicas soviéticas ali também, alguns países dali, Bielorrússia, né? Então apareciam uns timecos também que você começou a ver, olha recorde de goleada na Champions, 8-0, 7-0, vários começaram a acontecer, por conta da medida política do Platini. Ele agradou algumas federações, se fortaleceu na UEFA na época e fez essa mexida. E a Conmebol fez algo parecido aqui por razões parecidas ou diferentes, não importa. Então tem muito time ruim na Libertadores. No ano passado, contra times até mais respeitáveis, o Palmeiras fez muito mais até, fez muitos gols também. Ele meteu 5 no Del Valle e meteu 6 no Universitário do Peru, que é um time fraco também. O futebol peruano está muito mal, mas tem muito mais história, tradição, torcida, é o dono daquele estádio lá da final de Lima, o Universitário, do que
o Petroleiro, que tradicionalmente é um time da segunda divisão da Bolívia. Mas você também não acha que isso vai se tornar normal? Com essa diferença dos times brasileiros ricos para os outros times da América do Sul, tirando a Argentina? Eu acho que vai ser muito normal essa disparidade. Eu acho que a questão aí não está na força do time brasileiro, está na fragilidade de alguns times que não têm nível e que jogam Libertadores, porque é muita vaga. Se nós temos 9 vagas aqui, se tem 4, 5... Bolívia tem condição de ter quantos times da Libertadores? Pensando tecnicamente. Um no máximo. No máximo, se tiver 2 é muito. Teria que jogar um mata-mata contra um time não sei da onde para ver se consegue chegar. Alguns times são muito ruins. Então, eu não estou tirando mérito, muito pelo contrário. Acho que tem que elogiar sim, porque o time está fazendo aquilo que se espera. É fraquinho? Sinto muito. Vai apanhar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, mete gol. Perfeito. Só que a gente tem que entender. Não adianta tentar vender a ideia de os times não são tão fracos assim. São sim. É a minha maneira de ver. Mas eu acho que os outros também são. Mas o Corinthians não ganhou da West Red, incompetência do Corinthians. Aí mas também é muito fraco, você concorda? É fraco também. Isso. Mas aí o que acontece? O Corinthians perdeu, então a gente vai dar pau no Corinthians. Como é que você perde para o West Red? Como é que o Inter não consegue ganhar desse time no ano passado? Então a gente vai criticar esses times. Como é que o Inter foi eliminado pelo Olímpia? Como é que o Fluminense foi eliminado pelo Olímpia? Que é tradicional, mas o time não é bom. Né? Aí a gente vai discutir como é que o Atlético toma de 5-0 ontem? Paranaense. 5-0. Tem cabimento tomar de 5-0? Campeão da Sul-Americana? Então assim, são extremos. Então acho que a gente tem que colocar no contexto. Acho que são vitórias importantes. Acho que é muito legal que o Palmeiras busque esses gols. Não é problema dele se o grupo é fraco, vai passando por cima, mas os números têm que ser colocados dentro de um contexto, comparando especialmente com o grupo do Galo, por exemplo, que é o campeão brasileiro e que não enfrenta que enfrenta mais dificuldades. Os adversários são mais difíceis, na minha opinião, assim, de forma muito clara. Como os do grupo do Atlético Paranaense também são mais difíceis, mas não justifica chegar lá na Bolívia lá e tomar de 5-0. 5 gols de cabeça. É demais, 5-0. O Vasco tomou uma vez também de 5 lá. Teve um ano que o Vasco também jogou na Sul-Americana, se não me engano, mas foi na Libertadores mesmo. Tomou goleada do Racing, tomou goleada do Cruzeiro, tomou goleada do Wilstermann, perdeu para todo mundo. Agora, o Atlético tem um time melhor do que o Vasco tinha naquela época. O Vasco na Libertadores foi quase uma coisa maluca. Conseguiu classificar também por conta disso, né? Muitas vagas, o time não era bom e só tomou pau. Mas eu acho que a chave é fraca, sim. O problema não é do Palmeiras. Ele está passando o trator, metendo muitos gols. E o Rafael Veiga cada vez mais aí, fazendo o nome dele também, alcançando marcas importantes. O que eu acho até que é legal, porque assim, essa coisa de seleção, não chama para seleção, mas é da seleção. O cara vai fazer o nome dele com a torcida do clube dele, que é um grande clube, e vai escrevendo a história dele, independentemente de seleção brasileira. Tem uma tese do André Rocha, do UOL, que eu acho que é bem interessante, que é a renatização gaúcha do Abel Ferreira, que é priorizar o mata-mata e meio que ignorar o brasileiro. Eu acho que a gente tem que acompanhar isso. Eu não sei se ele vai fazer isso, o André acredita muito que ele vai fazê-lo, especialmente pela postura de ontem, quando escalou força máxima contra um time que ele ganharia com o time reserva. Se ele põe um time reserva, ele ganha nos 2-3-0 também, eu não tenho a menor dúvida disso, como já fez em alguns momentos. Eu acho que aí é uma questão do clube, como é que o clube lida com isso. Na minha visão, times como Palmeiras, Atlético, Flamengo, até o Corinthians, pelos investimentos que fez, não pode largar o brasileiro. Você tem que disputar pontos corridos e a Copa. Por que eu digo isso? Porque eu sempre critiquei a postura do Grêmio quando o Grêmio fazia isso e critiquei muito quando o Renato, de certa forma, ameaçou fazer isso no Flamengo. Que é, eu vou no mata-mata, porque o brasileiro, pontos corridos, é um campeonato mais difícil para você mobilizar a cada rodada, jogo atrás de jogo. Na quarta rodada, né? Já só tem 2 invictos. Exato. E você vai ali remando. É uma prova de resistência, de longo curso. E aí você vai fazer um jogo, viaja pra cá, viaja pra lá, você tem que manter o jogador motivado, esse jogo é importante, nós estamos 2 pontos atrás, tem que vencer esse jogo, eles vão jogar contra não sei quem. E o mata-mata é aquilo ali, são fases, você vai passando, e claro que existe sempre uma mobilização natural, porque você vai enfrentar a divisão adversário, não agora da fase de grupos, mas mais adiante, mais forte. No caso do Corinthians, já agora, já está enfrentando jogos difíceis com a pegada de mata-mata. Esse jogo do Cali agora é um jogo meio mata-mata pro Corinthians, não pode perder. Se perder, pode se complicar. E o jogo do Boca vai depender do que acontecerá nessa partida, inclusive, né? O Corinthians pode chegar. Mesmo jornada, viu, Mauro? Ele pode chegar contra o Boca lá no final, classificado, tranquilo, e pode chegar dependendo de resultado. Pode ser um outro mata-mata. Como da semana passada também tinha essa pegada, porque a chave é mais difícil. Eu acho que aí. Eu acho errado. Se eu fosse o presidente do clube, eu não concordaria com isso. Acho que o Palmeiras tem elenco, tem poder econômico, inclusive. E se tem pouco jogador, tem porque quer. Tem dinheiro para contratar. Então o Palmeiras acho que deveria brigar em todas as frentes. As opções você faz em dado momento, quando você percebe que aqui não dá, aqui está mais viável, tu faz escolhas. Mas acho que time grande, com um elenco bom e com grana, qualquer lugar do mundo, tá? Tem que brigar em todas as frentes. Tá aí o Liverpool, finalista da Champions, campeão da Copa da Liga, finalista da Copa da Inglaterra
e a 1 ponto do líder do campeonato inglês, faltando 4 rodadas. Um tropeção qualquer que o City dê, eles podem passar à frente e podem comer 4 bifes de uma vez só, né? Quer dizer, é um negócio impressionante. Como o Guardiola faz isso também. O Guardiola já chegou em final de Champions, ganhando o campeonato, ganhando Copa, e briga em todas as frentes. E quando é eliminado, o Klopp, no começo da sua passagem pelo Liverpool, ele abria a mão também. Ele priorizava o campeonato inglês, que era o grande sonho do torcedor do Liverpool, ganhar novamente o campeonato. Nunca tinha vencido a Premier League, né, o campeonato com essa denominação. Então, ele até botava para escanteio. Mas agora que ele está mais estruturado, tem mais tempo de trabalho, elenco na mão, os jogadores que ele pediu, sem ter um elenco mais caro, né? Ele está brigando em todas as frentes. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade, o objetivo de time grande. Eu vou brigar em todas as frentes. Eu não vou deixar pra ninguém. Se chegar uma hora que eu tiver que fazer... O Atlético ano passado. O Atlético ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro e só foi eliminado na semifinal da Libertadores pelo gol fora de casa, perdendo o pênalti em São Paulo e com o Vargas perdendo um gol que era quase como perder um pênalti logo depois que o Atlético fez 1-0 no Palmeiras. E jogando melhor os 2 jogos. Invicto. Não perdeu nenhum jogo. Então, o Atlético do ano passado com o Cuca, ele brigou em todas as frentes. Eu acho que essa, da minha visão, é a postura que deve ter um time grande e acho que o Abel, lá na frente, a gente vai ver se ele vai abandonar o Brasileiro. O nosso companheiro André Rocha acha que essa é a estratégia, que é meio Renato Gaúcho, e vai só nas Copas, ou se ele vai brigar em todas as frentes. Aí a gente vai ter que aguardar para ver. Eu acho que ele deve estar levando em conta o fato de ele vai jogar só domingo, né? Contra o Fluminense em casa. E eu entendo que esse time do Palmeiras, quando tem esse espaço, que é um bom espaço, jogou terça-feira, a viagem não é tão longa, vai jogar domingo em casa. Eu acho que se ele puder usar sempre a força principal, mas no será Brasileiro ótimo. ele está usando, né, professor? Então, Ele começou usando. não, o jogo dele é domingo à tarde contra o Fluminense. E E jogou contra um adversário que todo mundo já falou aqui, frágil, né? Mas de qualquer maneira pôs a tropa para jogar. E os 2 próximos jogos do Palmeiras na Libertadores são em casa. Entendeu? Então, eu acho que ele deve estar pensando isso. Só a gente não sabe, é o que o Mauro falou, um pouquinho mais para frente, que a gente vai fazer uma avaliação mais correta. Mas eu acho que ele está usando isso. Deve poupar. O Palmeiras tem feito coisas boas. A gente, outros não estão fazendo, mas o Palmeiras tem feito coisas boas, tem dado certo. Até quando a gente discorda de alguma coisa do Palmeiras, discordei, mas deu certo. E aí fica o resultado final. Então eu acho que depende do que ele vai fazer domingo, a gente vai avaliar. Mas imagino que ele vai colocar uma grande força, ou a força total, em casa contra o Fluminense. Quando saiu a escalação ontem com o time titular, eu fui tentar entender ali, e tem uma coisa que aconteceu um pouco diferente na semana do Palmeiras, que foi a inversão do brasileiro com a Copa do Brasil, né? Ele jogou contra o Juazeirense, assim como o Flamengo jogou contra o Altos, e essa era a rodada de Flamengo e Palmeiras que aconteceu na data da Copa do Brasil. Então, nessa semana, acho que isso deve explicar o time titular ontem, porque ele vinha usando um time misto ou reserva na Libertadores e até agora no Brasileiro ele usou o time titular nos 4 jogos. Ele jogou contra o Emelec no Equador, na semana passada, com um misto. Aí quem jogou contra o Emelec não iniciou contra o Juazeirense, meio que ele dividiu, ele jogou misto no Equador e misto com o Juazeirense. Eu acho que o Marcos Rocha jogou um jogo, não jogou outro, na esquerda também o Piquerez jogou um, o Jorge jogou outro, ele foi revezando, então ele jogou misto e ontem titular. Então vamos ver contra o Fluminense, mas eu concordo que não tem que abandonar o Brasileiro. Acho que é um campeonato que o Palmeiras tem que brigar até onde der. Se chegar num momento, não vai dar para ganhar o Brasileiro, a gente já está muito atrás, aí a gente vai discutir se isso aconteceu, por que ficou muito para trás, aí pode mudar, mas também acho que é um time que tem que ir até onde der brigar em tudo. Ô Vamp, esse time do Palmeiras... E se ele larga, viu? Já facilita logo pro Flamengo e pro Atlético Mineiro. Opa, se esse aqui não tá... É o que eles mais querem. Você acha que vai largar também? Não, porque pelo começo, né? Começou mal, mas ele tava escalando cavalaria no... O que falta pra ele é ganhar o Brasileiro. Do que ele disputou aqui dentro do continente... E o Mundial, que é o grande sonho. Não, o Mundial já é outro patamar lá, mas aqui só falta ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhou o Paulista, ganhou tudo, né?